Também pela nossa página no Facebook, a página do Lidera Conferências, isso mesmo, tá? Estamos pela nossa página do Lidera Conferências, onde nós estamos tratando esse nosso tema de hoje, esse nosso programa de hoje. Então você pode estar entrando em contato com a gente aí, né, para estar participando aqui, tirando as suas dúvidas acerca do assunto que a gente está tratando hoje aqui, acerca dessa questão que é tão crucial nos nossos dias, que é a escatologia, né? A escatologia é um assunto, é algo que nós precisamos estudar, é algo com a qual a gente precisa estar familiarizado, né? Não podemos tratar da escatologia como algo que a gente não procura entender, que a gente não procura saber. A gente tem que dar atenção para esse assunto, a gente tem que dar atenção para esse fato. É algo importante, é algo que as pessoas muitas vezes sofrem por falta de conhecimento. Aliás, já diz o texto, né, que as pessoas sofrem por falta de conhecimento. E às vezes o conhecimento que falta é o conhecimento do quê? Da palavra. E esse conhecimento da palavra falta por quê? Porque as pessoas muitas das vezes elas não procuram entender, não procuram estudar, né? Não procuram se informar acerca do assunto, acerca da questão. Tem que estudar, tem que se aprofundar, né? Não é só ouvir os outros falarem, você tem que procurar saber, entender do que se trata o assunto. Então estamos também ao vivo pela nossa live lá na página do Lidera Conferências. Você pode estar nos acompanhando aí também, ok? Então vamos lá. Qual é o tema de hoje, pastor? Diante do que está acontecendo no mundo, podemos dizer que já estamos vivendo a grande tribulação? Será que nós já estamos vivendo a grande tribulação? Segundo o nosso querido aí, pastor Alex Oliveira, ainda não é a grande tribulação, né? Ainda falta algumas coisas, conforme disse aqui o pastor Alex, ele crê que a igreja não vai passar, né? Não vai passar pela grande tribulação, né? Eu também compactuo desse pensamento, eu também compactuo dessa ideia de que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação, né? Eu acredito nisso também, que a igreja de Jesus não vai passar por essa aflição desses últimos dias, né? Creio que Deus poupará a sua igreja, creio que Deus poupará o seu povo, creio que Deus poupará aqueles que são dele, aqueles que o servem, aqueles que colocam suas vidas à disposição do Senhor. Então você que está aí com a gente aí, pela página do Lidera Conferências, obrigado pela sua audiência também pela página do Lidera Conferências. Também estamos aqui pela página do programa Inconformados, tá? Você pode ir lá na página do programa Inconformados, né? Você vai estar acompanhando aí a nossa live pelo Facebook, pela página do programa Inconformados, né? Você pode estar aí acompanhando a gente. Vamos lá. Já falei aqui no primeiro bloco, além da participação do pastor Alex, que foi preciosa, eu falei aqui no primeiro bloco, desculpa, mas vamos lá, estamos de volta aqui. Eu falei sobre a gente precisa definir o método interpretativo que a gente vai utilizar na interpretação do texto escatológico, né? Falei aqui sobre esses métodos. Falei também, no primeiro bloco, sobre a visão escatológica, né? Quando eu falo método interpretativo, eu estou falando do futurista, eu estou falando do dispensacionalista, né? Eu estou falando oh meu Deus, esqueci aqui, são seis abordagens interpretativas. Falei de algumas delas aqui já no nosso programa. E tem também definir a visão escatológica, né? Qual é a visão escatológica? Se a pessoa é pré-tribulacionista, se a pessoa é pós-tribulacionista, se a pessoa é mesotribulacionista. Então todas essas questões, elas são preponderantes, elas fazem diferença quando a questão é a escatologia. O nosso irmão, deixa eu ver aqui, tem gente participando aqui pelo WhatsApp, o nosso irmão Paulo Hernani, boa tarde com Jesus, pastor, boa tarde, Paulo Hernani, o nosso irmão Geraldo Braga também, está participando aqui, dizendo aqui, ó, ainda falta alguns eventos a surgir, mas está tudo caminhando para isso, para a Terceira Guerra Mundial, aí que acontecerá a grande tribulação. Mas agora eu queria saber por que há vários tipos de interpretações. Pois é somente uma fé, né? Efésios 4:5, que a Bíblia é uma só. E aí ele diz aqui o nosso irmão Geraldo Braga, a Bíblia tem uma regra a ser cumprida. Isaías 28, versículo 10, ele citando aqui o nosso irmão Geraldo. Acredito eu que essas fontes, né, esses métodos interpretativos, vai da liberdade também que Deus dá
a cada ser humano de poder entender a palavra de Deus. Infelizmente, cada um acaba entendendo do jeito que quer, né? Porque um acredita numa coisa, aí o outro vem e diz, não, não é bem assim, eu não concordo que seja dessa forma. Né? A gente tem que respeitar aí esse ponto. Porém, como diz a palavra, nós temos que ter respeito pela visão do outro. Né? Se o camarada está dizendo que acredita daquela forma, quem sou eu para questionar? Eu simplesmente digo, olha, eu não creio dessa forma. Agora, se a pessoa quiser discutir, aí vai ser um campo que a gente vai entrar, que vai gerar desgaste, né? E eu não sou muito dessa praia, não. Eu prefiro simplesmente crer no que eu creio. Sou dispensacionalista, creio no dispensacionalismo, né? Creio assim, sou pré-tribulacionista, acredito que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E quando se trata do método de interpretação do texto escatológico, especificamente o Apocalipse, eu o interpreto numa visão dispensacionalista. E eu digo uma coisa, tem pessoas que aprendem as coisas, né? Eu vou falar para você que desde que eu comecei a caminhar com Jesus, o meu entendimento das coisas, principalmente do assunto de escatologia, que foi um assunto que eu me apeguei, né, assim como o professor Ioséias, apaixonado por escatologia, o nosso querido professor Mateus Silveira, apaixonado por escatologia, a primeira matéria que eu me interessei na Bíblia para me estudar, para querer saber, foi a escatologia. E antes de qualquer pessoa chegar para mim e falar qualquer coisa, né, eu comecei a entender como funciona a escatologia. Né? Eu entendi daquela forma simples, que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Simples assim. Eu não precisei de alguém dizer para mim, olha, você vai escolher aqui um método interpretativo, porque essas são coisas espirituais. Eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus vai nos guiar àquilo que nós devemos acreditar. E isso é o Espírito Santo quem faz. Né? Hoje nós temos um ponto de vista que é o dispensacionalismo, né? Que funciona na metodologia literalista também, que vale o que está escrito. A gente interpreta o texto bíblico de acordo com aquilo que está escrito. A gente crê nas dispensações, né? Se eu não me engano, são 7. Então a gente vai nesse caminho. E não tem confusão. O esquema escatológico dispensacionalista é muito fácil de entender. É muito fácil de compreender as coisas desse ponto de vista. Agora a gente tem que respeitar aqueles que têm um ponto de vista diferente, acerca do que nós temos. Mas qual é o ponto de hoje? Mediante os fatos que tem acontecido no mundo, podemos dizer que já estamos na grande tribulação. Você que está me acompanhando aí pela live, pela página do Lidera Conferências, pela página do programa Inconformados, você acha que já estamos na grande tribulação? O que você acha? Você que está nos ouvindo aí do outro lado do seu rádio, o que você acha? Não, pastor, a gente está aqui, eu acredito que Jesus, que a grande tribulação ainda não chegou, não. Eu acredito que a grande tribulação ainda vai vir. Estamos longe disso aí, Estamos longe desse negócio da grande tribulação. Ainda não é o momento, ainda não é o tempo, E se tem um ponto que a gente também precisa considerar quando a gente fala de escatologia, é o quê? É o ponto em que a gente precisa definir os eventos que precisam estar acontecendo ou que vão acontecer para que de fato estejamos situados corretamente na grande tribulação. Na questão da grande tribulação. Ou seja, tem a questão do período do anticristo, tem a questão do período pós-arrebatamento. Então a gente precisa definir os eventos que precisam estar acontecendo para que se caracterize a grande tribulação. Será que os eventos que nós estamos vivendo hoje são os eventos que caracterizam a grande tribulação? O que nós temos hoje? Nós temos uma crise no mundo devido à questão do coronavírus. Nós temos também no mundo uma crise econômica, financeira. Nós temos aí várias dificuldades, várias situações. E tudo isso com certeza mexe com as pessoas, provoca reações nas pessoas. As pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam aí antenadas, vendo o que está acontecendo. Mas vamos lá, temos fome em vários lugares. Temos pestes em vários lugares. Temos terremotos em vários lugares. Temos rumores de guerra em vários lugares.
Temos muitas coisas ruins acontecendo, conforme Jesus falou, citou aqui o pastor Alex Oliveira, né? Em Mateus 24. Temos muitas situações acontecendo. Mas essas situações que estão acontecendo, elas caracterizam já a grande tribulação? Essa aqui é a questão. Essas situações que estão acontecendo, elas caracterizam que já estamos vivendo a grande tribulação? Eu estava conversando com um amigo, o pastor Vitor Hugo, da Igreja Metodista Wesleyana, lá no Parque Maíra, um grande amigo, servo de Deus, e a gente estava falando que, né, a gente quando fala da grande tribulação, a gente tem dificuldade para diferenciar dos tempos que a gente está vivendo. Por quê? Por quê? Porque a gente acha que já está acontecendo aquilo que está previsto para a grande tribulação, mas aí é que está o problema. As coisas que nós estamos vivendo hoje, elas são um exemplo do que está para acontecer. E para a gente poder entender bem, como é que a gente tem que ver essa questão? Da seguinte forma. Está acontecendo muita coisa ruim nesse mundo. Só que numa escala muito menor do que vai acontecer nos dias da dita grande tribulação. Quando de fato vier a grande tribulação, aí sim o bicho vai pegar, irmãos. Não é? Hoje a gente acha que esse mundo já é um inferno, que a coisa está difícil, que já está tudo complicado. Mas, irmãos, vai piorar muito mais nos dias da grande tribulação. Para quem acha que as coisas vão melhorar, não é? Para quem acha que, não, vai melhorar, as coisas vão ser melhores, às vezes está equivocado, achando que a coisa vai ser de um jeito, quando na verdade a coisa vai ser de outro. Então nós temos que ficar antenados, temos que ficar ligados, para a gente não se enrolar, quando o assunto é escatologia, quando o assunto é, né, esse que nós estamos tratando aqui hoje pelo nosso programa Inconformados. Então você tá ligado aí, tá acompanhando com a gente, entre em contato com a gente, 998-339692, é o WhatsApp aqui da Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Entre em contato com a gente, participe, dê a sua opinião, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou pro break aqui, mas a gente já volta dando continuidade ao nosso programa Inconformados de hoje, onde estamos tratando desse assunto, mediante os fatos que tem acontecido no mundo. Podemos dizer que já estamos na grande tribulação? E aí? Já estamos na grande tribulação? E você que está aí nos acompanhando, o que você acha? Vamos para o nosso break? A gente volta já com todos vocês. Não sai daí, já voltamos! Maravilha! E aí, você que está aí acompanhando pela live? Já estamos na grande tribulação? O que você acha? Pastor, a tribulação já está acontecendo. Você acha? Você acha que as coisas que estão acontecendo no nosso mundo já é a grande tribulação? Pastor, tem horas que eu acho que já estamos nela. Só que eu vou mostrar para você quais são esses pontos. Nós temos que atentar para alguns pontos. Nós vamos ver aqui que a gente tem que olhar para a escatologia bíblica, levando em consideração, por exemplo, o que os apóstolos... Aliás, primeiro, o que era a grande tribulação para os profetas? Segundo os profetas do Antigo Testamento, o que é a grande tribulação? Segundo os evangelhos, o que é a grande tribulação? Às vezes a gente tem uma visão... A gente acha que quando fala de grande tribulação é só Mateus 24, mas tem muito mais coisa. Então a gente precisa entender o que é a grande tribulação aos olhos do restante da Bíblia, né? Para a gente poder ter um entendimento completo disso aí. Já vamos voltar, já vamos ouvir aqui uma música, ó. Já vamos voltar agora, Aí, tamo de volta aqui. É isso aí, tamo de volta, povo de Deus. Maravilha, já voltei aqui, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje. E hoje nós estamos perguntando aqui o seguinte, mediante os fatos
que tem acontecido no mundo, podemos dizer que já estamos na grande tribulação? O que você acha? Já estamos na grande tribulação? Pastor, acho que já. Você acha que já? Pastor, acho que eu já estou na grande tribulação, com tudo que está acontecendo aí. Só pode ser, pastor. Mas para ser a grande tribulação, você não acha que a igreja de Cristo já deveria ter sido arrebatada? Para ser a grande tribulação, você não acha que, por exemplo, deveria haver a manifestação do anticristo? Para ser a grande tribulação, você não acha que era para estar acontecendo algumas coisas? Algumas situações? Vamos ver aqui nesse bloco, à luz da palavra de Deus, o que era, como alguns setores da Bíblia viam essa questão, veem essa questão da grande tribulação. Para não ficar nas nossas palavras, nós vamos aqui acompanhar a palavra de Deus, para a gente não se enrolar. Então, primeiramente, nós vamos ver o que é a grande tribulação para os profetas do Antigo Testamento. Como os profetas do Antigo Testamento viam a grande tribulação. E a primeira passagem que eu quero citar aqui é Jeremias 30, versículo 7. Acompanha comigo aí. Jeremias 30, versículo 7. Achou? Como é que os profetas do Antigo Testamento viam a grande tribulação? O que era para eles a grande tribulação? Jeremias 30, versículo 7. Diz assim: Jeremias falando, hein? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então veja que aqui nesse versículo, a gente sabe que texto sem contexto é pretexto para erro, mas ele se aplica, no seu conteúdo total, ao que nós estamos passando aqui. Ele está explicando por si só o que é, não é, a grande tribulação. É tempo de angústia para Jacó. Jacó aqui não é a igreja. Jacó aqui não é o povo de Deus, no sentido de igreja. Jacó aqui é Israel. Jacó aqui é a nação de Israel, não é? Tempo de angústia para Jacó, para o povo de Israel. Então veja, o que era a grande tribulação para Jeremias? Tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia para Jacó. Para Daniel, o que era a grande tribulação? Capítulo 9. Daniel 9, versículo de número 27. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 25, que diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras tão determinadas assolações. Isso aqui fala do período que vai da crucificação de Cristo até os dias que nós estamos vivendo. Os mais estudiosos aí dizem que se cumpriram nesse contexto escatológico aqui, de Daniel, 69 semanas de anos, né? 69 semanas. Isso já se cumpriu, só que foram profetizadas 70 semanas. Foram profetizadas 70. Então, dessas 69 semanas, falta uma semana. Uma semana. E nessa uma semana é que o profeta Daniel vai indicar que vai acontecer o quê? A grande tribulação. Nessa última semana que falta, das 70 que foram profetizadas por Daniel, 69 já se cumpriram. Falta a última semana, a 70ª. E essa última semana é que a gente crê, entende que é a grande tribulação. Versículo 27, Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que, para haver, segundo Daniel, para haver a grande tribulação, tem que haver o quê? Tem que haver o quê? Tem que haver esse príncipe do povo que há de vir, que a gente entende ser quem? O anticristo. Esse mesmo personagem que firmará um concerto com muitos por uma semana, uma aliança de paz, que o anticristo vai firmar entre judeus e árabes, um concerto de paz, que duraria 7 anos, mas que na metade desses 7 anos vai ser quebrada. Ou seja, nos 3 anos e meio, depois dessa aliança, vai ser quebrada essa aliança. Vai ser quebrado esse pacto. E aí começa, né, uma série de juízos que virão sobre a terra naquilo que nós chamamos de grande tribulação. Então, para Daniel é isso. Para Jeremias, é um tempo de angústia para Jacó. Mas para ser tempo de angústia para Jacó, tem que sair a igreja, porque Deus vai voltar a... Hoje, Israel, a nação de Israel, não é o povo exclusivo de Deus na terra. Hoje o tratamento de Deus é com o povo da igreja, é com os crentes, é com os cristãos, é comigo, é contigo, é com a igreja. Mas virá o tempo em que Deus voltará a tratar com Israel, a tratar com o seu povo exclusivamente. Isso já está acontecendo? Ainda não. Então, por isso, pelo que dizem os profetas do Antigo Testamento, nós não estamos ainda na grande tribulação. Outro fato que a gente precisa considerar aqui, além da gente ver a questão pelos olhos, pela ótica dos profetas do Antigo Testamento, nós também temos que ver essa questão pela ótica do Evangelho, não é? Pela ótica dos Evangelhos. E as pessoas conhecem mais sobre a grande tribulação naquilo que dizem os Evangelhos. Segundo os Evangelhos, o que vai ser a grande tribulação? Se você está com a sua Bíblia aí, abra conosco. Eu vou ler aqui Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Versículos 19. Diz assim, e 20. Versículo 19 e 20. A grande tribulação segundo os evangelhos. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora. Nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Então veja que quando a gente fala de grande tribulação, em termos de evangelhos, nós estamos falando de quê? De uma grande aflição, de uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora. Nós podemos até estar vivendo hoje um tempo difícil. Podemos até estar vivendo hoje um tempo de muitas dificuldades, por causa do desemprego, por causa do coronavírus, por causa de N situações. Mas o que está acontecendo hoje não se compara ao que está por vir. O que a gente está vivendo hoje não se compara ao que ainda está para acontecer nesse mundo. Então as pessoas acham assim, pastor, mas hoje está horrível, hoje está muito difícil, hoje está muito complicado, vai ficar pior. Vai ficar pior. Para ser de fato, para caracterizar a grande tribulação nesse tempo, tem coisas muito piores para acontecer. Então hoje, irmãos, a gente tem os problemas, mas a gente ainda tem como resolver os problemas. Hoje ainda há, por exemplo, aqui no Brasil, liberdade religiosa. Não há uma perseguição ao cristianismo, graças a Deus, aqui no Brasil. Não há, pessoas matando cristãos aí nas ruas para poder dizer que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não há isso. Então você que está aí preocupado, será que já estamos na grande tribulação? Calma, ainda não é a grande tribulação. Ainda não é a 70ª semana de Daniel. Ainda não é. O relógio profético, o relógio de Deus ainda não foi reativado, onde Deus voltará a tratar com a igreja, com Israel como seu povo. Você está compreendendo? Isso não está acontecendo ainda. Isso no meu entendimento dispensacionalista. Pode ser que irmãos
que têm uma abordagem interpretativa diferente da minha, discordem de mim. E eu respeito a sua discordância. Mas o fato é que por essa minha ótica dispensacionalista, pré-tribulacionista, não é dessa forma. Então ainda não estamos vivendo aí a grande tribulação segundo os evangelhos, segundo o entendimento que nós temos, porque é necessário que haja nunca houve. E a palavra diz isso bem claro. E olha que já teve momentos terríveis na face da história da humanidade. Nós tivemos o dilúvio. E olha que coisa interessante. Olha como vai ser a grande tribulação. Vai ser pior do que o dilúvio. Veja que no dilúvio só se salvaram a família de Noé. Só se salvaram os familiares, Noé e sua família. O resto da turma que existia no mundo naquele tempo toda pereceu. Mas a grande tribulação que está prevista para esse mundo vai ser pior do que a época do dilúvio. Em Mateus 24, que também trata, né, da questão da grande tribulação, Mateus 24, do 15 ao 21, eu vou ler aqui do 29, o 29 e o 30, porque senão a gente vai esticar muito tempo aqui, o tempo é corrido, mas Mateus 24, do 29 ao 30, diz assim, ó, e logo depois, né, no culminar da grande tribulação, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui é o culminar da grande tribulação, né? Ela culmina com a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo os evangelhos, segundo o que Jesus ensinou nos evangelhos. Porém, nós temos que ver também o que é a tribulação sob a ótica dos apóstolos. Os apóstolos de Cristo, eles também tiveram uma visão escatológica, uma visão da grande tribulação, né? Um termo muito comum usado para definir grande tribulação na Bíblia é a ira. Como eu falei aqui lá em Jeremias, né? Será tempo de ira para Jacó, tempo de angústia para Jacó, né? Mas veja, um termo muito comum para a grande tribulação é a palavra ira. Quando você lê na Bíblia, ira está falando da grande tribulação. Pode ser um indicador de que está falando da grande tribulação. Jesus até na época de João Batista, aliás, João Batista, né, melhor que dizia isso, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque algumas pessoas se batizavam, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura é o quê? É a grande tribulação, esse tempo de juízo que está para vir sobre a face de toda a terra. Os apóstolos fizeram referência a essa ira. Romanos, mais especificamente Paulo, eu vou falar aqui segundo Paulo, os textos que eu vou mostrar aqui são nas epístolas paulinas. Romanos capítulo 5, versículo 9, olha o que Paulo diz aqui. Logo muito mais agora, vamos ler 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que maravilha, irmãos. Segundo Paulo, nós seremos salvos da ira. Sendo nós justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira. Então, se você é uma pessoa lavada, remida no sangue de Cristo, né? Se você acredita no amor de Deus para contigo, meu irmão, então o que acontece? Você vai ser salvo dessa ira. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Então você será salvo por ele da ira. Então a grande tribulação, você não está nela ainda. Se você é lavado, remido, justificado pelo sangue de Cristo, você não está na ira. Não é a ira ainda. Não é o tempo da ira de Deus, não é a grande tribulação ainda. Senão, como é? Então você não foi justificado? Você não foi lavado? Você não foi remido por Cristo? Você não foi regenerado pelo Senhor? Tudo que você tem feito na presença de Deus, Deus te salvou, meu irmão. Calma aí, então não é a grande tribulação, porque se fosse a grande tribulação, você não estaria aqui, porque a promessa de Deus para você é que você será salvo da ira. Você será salvo da grande tribulação. Essa é a promessa de Deus para nós.
Dê glória a Deus por isso. Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses. Paulo também vai falar algo parecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Paulo diz algo interessante, olha. Vamos ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses 10, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus que nos livra da ira futura. Olha aí que maravilha, mais uma vez Paulo fala que seremos salvos da ira. Aqui agora, livrados da ira futura. O que é a ira futura? É a grande tribulação, meu irmão. Aqueles que esperam Jesus Cristo, aqueles que esperam o Filho de Deus, aqueles que aguardam pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, esses serão livrados da ira futura. Nós não estamos vivendo a ira ainda. Pode ser um tempo muito difícil, pode ser um tempo muito complicado, mas ainda não é a grande tribulação. E segundo o Apocalipse, de todos os textos, aliás, vamos ver aqui primeiro, antes de eu partir aqui para Apocalipse, que eu vou mostrar a grande tribulação segundo o Apocalipse, mas ainda aqui nas palavras de Paulo, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao 3 diz assim, isso aqui é a grande tribulação, 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 3, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha só, que dia do Senhor? O dia da ira, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo, o dia quando começa a grande tribulação, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, vai pegar todo mundo de surpresa. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Do que Paulo está falando? Da grande tribulação. Quando vai acontecer isso aqui? Quando as pessoas vão achar, agora há paz, agora há segurança, de repente uma repentina destruição. Isso aqui é a grande tribulação, irmãos, que está para acontecer, que está a pegar as pessoas de surpresa. É por isso que nós não podemos brincar, é por isso que nós temos que ficar firmes com Jesus. Segundo o Apocalipse, o que vai ser a grande tribulação? O capítulo 6 da grande tribulação. Juízos. Quando tudo que está escrito aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 6, começar a acontecer, cremos que nós não estaremos mais aqui na terra. Nós não estaremos mais aqui na terra. Você não estará mais aqui. Eu não estarei mais aqui. Nós não estaremos mais aqui. Precisamos acreditar nisso. Que nós não estaremos mais aqui. Porque coisas terríveis vão acontecer. Eu comentei na quarta-feira aqui, terminei no programa falando também, tocando, né, nessa questão da escatologia, sobre Apocalipse 6, os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e eu expliquei que cada um desses 4 cavaleiros do Apocalipse, né, cada um interpreta da forma que achar que deve. Eu não concordo que seja assim. Na minha metodologia, na minha teologia dispensacionalista, eu compreendi, Deus me fez entender dessa forma. O cavalo branco representando o engano, Apocalipse 6, ó, do 1 até o 8, do 1 ao 8, do 1 ao 8, não é? São os 4 primeiros juízos que são lançados na terra nesse período aí da grande tribulação. Então vai ter o cavalo branco representando o engano, depois vai vir um cavalo vermelho representando a violência e coisas que tiram a vida dos homens, depois vai vir
o cavalo preto, representando uma grave crise econômica que vai vir sobre o mundo. E depois havia o cavalo amarelo, representando também um aumento do índice de mortalidade que virá sobre as nações, sobre o mundo. Juízos terríveis que virão sobre a terra. E no versículo 15 a gente lê assim, ó: e os reis da terra, isso na grande tribulação, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você já está vivendo isso? Por que você está achando que já está na grande tribulação? Você já está vivendo isso? Pastor, mas será já tem pedra caindo na tua cabeça? Você já foi convocado pelo governo a colocar a marca da besta? E tinha muitas outras coisas que eu poderia falar aqui nesse programa, nesse assunto. Mas eu vou finalizar aqui para tranquilizar o teu coração. Apocalipse 3, no versículo 10, diz o seguinte: para você que acha que está na grande tribulação, não estamos. A coisa está feia, tem muita coisa ruim acontecendo nesse mundo. Mas olha o que diz Apocalipse 3:10. Olha aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Presta atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. O Senhor dizendo: a hora da tentação é a grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É algo que vai vir sobre todo o mundo, igual esse coronavírus está vindo aí. Vai vir sobre todo o mundo, vai pegar todas as nações, para tentar os que habitam na terra. Mas sabe que nós cremos? Que Deus nos guardará. Como temos guardado a sua palavra, Ele também nos guardará da hora da tentação, do dia da tribulação, daquele tempo de ira que há de vir sobre o mundo. No tocante à pergunta que nós fizemos, diante de tudo que está acontecendo, já estamos na grande tribulação? Eu te digo, ainda não. Mas vamos ficar espertos, irmãos. Vamos ficar ligados. Vamos ficar firmes com Jesus, porque essa hora vai chegar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse nosso programa de hoje. Pastor Odon Júnior já está chegando por aqui, já se preparando aí para o programa Shalom Music, né, que vai estar sendo uma bênção hoje para a tua vida, e vai ter live. Ele já avisou aqui que vai ter live aí, então vai ser bênção o programa Shalom Music. Mas vamos fazer aqui essa breve oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu mais esse dia. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, sou grato a Ti, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estar aqui, Pai, através da Rádio Shalom FM 92,7, levando, Pai, esse entendimento tão importante nesses dias. Muitos estão confusos, achando, Pai, que já estão na grande tribulação, que já estão vivendo já o tempo da ira, que já estão vivendo, meu Deus, aquele momento de desespero que virá sobre toda a face da terra. Mas, Senhor, Tu és fiel, Tu és santo, e a Tua palavra diz que o Senhor há de guardar aqueles que guardam a Tua palavra. Aqueles que guardam perseverantemente a Tua palavra serão poupados da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E eu creio, Senhor, que Tu nos guardarás, creio que Tu nos livrarás. Pai amado, ficaremos firmes na Tua palavra, e que esse meu irmão, que essa minha irmã que está aí acompanhando o nosso programa nesse dia, também fique firme, Deus, na Tua palavra, em nome de Jesus. Fique firme a ser poupado. Deus, a sua garantia, a sua entrada nos céus garantida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. O nosso irmão Hamilton está dizendo aqui: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vivemos dias difíceis, mas não estamos na grande tribulação. Um forte abraço, Hamilton. Nosso irmão Geraldo Braga também está participando aqui, mandou muitas coisas aqui também. Irmão Geraldo, agradeço a sua participação, né? Em nome de Jesus, né? Agradeço também o nosso irmão Hamilton participando, o irmão Paulo Hernani, né? E todos aí que estão sintonizados conosco, você que nos acompanhou pela live via Facebook. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, ok? Deus abençoe você. Mais informações sobre escatologia no Lidera Conferências, viu? 981 32 28 28 24 981 32 28 28. Você fala diretamente comigo, Pastor Rafael dos Santos. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.